número de pessoas que morreram, né, por causa do vírus H1N1 em 2016 já é maior do que o registrado durante todo o ano passado. A situação é preocupante, sim. Nos últimos 3 meses, 46 pessoas morreram da doença aqui no Brasil. A infecção está concentrada na região sudeste, segundo o Ministério da Saúde. Nós convidamos, então, a médica infectologista Andréa Lucchesi para tirar algumas dúvidas da gente, né? A gente vê muitas pessoas muito preocupadas, correndo para posto de saúde. Pode ter um pouquinho mais de calma? Aqui em Minas Gerais, os nossos dados ainda não são tão alarmantes. Né? Então, assim, essa época é uma época de vários gripe, resfriado comum. Então, as pessoas têm que diferenciar um pouquinho esses sintomas para... porque nessa época, para criança pequena, tem muito vírus sincicial respiratório, tem adenovírus, rinovírus. Então, e as manifestações diferem um pouquinho. Então, calma, nem tudo é H1N1, né? Vamos começar, então, diferenciando resfriado de gripe, né? Então, o resfriado comum geralmente não tem sintomas sistêmicos. Aquele calafrio, aquela febre alta, aquela dor muscular, que é a mialgia, geralmente está restrito às vias respiratórias superiores. Então, vai queixar uma coriza, um olho mais vermelho, um pouquinho de dor de garganta. Já a gripe, ela tem esses sintomas sistêmicos, né? Ela vai ter dor muscular, vai ter, o rosto fica pesado, o olho fica, a sensação de peso nos olhos que a pessoa tem, pode ter um pouquinho de dor de garganta, mas o que chama atenção são, você não consegue levantar da cama, aquela dor no corpo, aquela mialgia. Isso é a gripe que a gente está acostumado a ver, né? Como muita gente tem resfriado e fala assim, eu estou gripado, mas na verdade está resfriado, quando a gripe vem, nesse momento a pessoa pode ficar preocupada achando que realmente é o vírus H1N1, né? Então qual é a diferença dessa gripe que a gente tem costume de ver e essa gripe H1N1? Ó, a gripe são vários agentes etiológicos, né? Um dos agentes é o influenza. E dentro do influenza, existem vários tipos de influenza. Existe o A, o B, o C. O H1N1, o H3N2, que são os que mais causam sintomas, né, é um do subespécie do tipo A. Existe o B e o C que causam também o resfriado. E não estão relacionados com tanta mortalidade ou morbidade que o o H1N1 tem e o H3N2 também tem. Então, as pessoas, o importante é quando as pessoas têm sintomas, o mais importante em relação é a vacinação. As pessoas que são grupos de risco de vacina, para ter formas mais graves, que vai depender da idade, né, acima de 60 anos, menor que 2 anos, que tem doenças crônicas, principalmente cardiovasculares, pulmonares, imunodeprimidos, elas vão receber, né, faz parte do Programa Nacional de Imunização. Essas pessoas, se tiverem sintomas dos da gripe, ela deve procurar um profissional de saúde, porque se tiver a doença, a medicação poderia ser dada e ela vai ter mais eficácia se ela for dada nas primeiras 48 horas da doença. Então, assim, quando a pessoa deve procurar um médico, né, e quando os sintomas já indicam mesmo que há um risco de ser essa gripe H1N1? Então, no momento que a gente está vivendo, epidemiológico, em Belo Horizonte não, mas falando assim em geral, então, assim, existe essa preocupação, né, por causa da mortalidade que está tendo em São Paulo. As pessoas que têm essas comorbidades, ou que se apresentam um quadro assim, está com falta de ar, está com a respiração mais cansada, essas pessoas, elas devem procurar um serviço, porque geralmente está relacionado à complicação, que é a síndrome respiratória aguda, né, que é a forma que a gente tem de nomear a forma grave do influenza. Pois é, muita gente está preocupadíssima, como a gente viu na reportagem, né? E está tendo uma corrida mesmo, aos postos de saúde mesmo antes da hora, né? As clínicas particulares também, quer dizer, vai ter vacina para todo mundo? Como é que vai ser isso? Vai ficar em falta? Quais são as suas orientações para as pessoas? Se você existe uma indicação universal da vacinação, só que não existe um tanto de vacina para esse tanto de pessoas. E a gente vai selecionar no serviço público as pessoas que têm maior risco de adoecer de forma grave ou morrer com a doença. Isso a gente faz dados estatísticos e vê. A pessoa tinha um problema cardíaco crônico e ela evoluiu para o óbito. Aí a gente prioriza esses grupos. Quem não faz parte desse grupo e se quiser vacinar, aí ela, né, ela vai percorrer, vai para a rede particular. Nesse momento, eu acho que assim, falando de Belo Horizonte, a gente não tem nenhum caso de óbito relacionado à gripe H1N1. Então, a gente está vivendo um momento ainda tranquilo, né? Está tendo uma dúvida em relação à vacina. A vacina quadrivalente, a vacina trivalente. Porque o Ministério da Saúde vai dar a trivalente. O que a gente fala que é trivalente e que é quadrivalente?
é que pega 4 tipos diferentes ou 3 tipos diferentes. Mas o principal tipo é o tipo A. Tanto a vacina trivalente como a quadrivalente, elas pegam o tipo A. O que tem aumentado um pouco os casos, a gente está vendo, e a gente viu pelo hemisfério norte, né, que teve um pouco mais de número de casos de tipo B. Uhum. E aí, com isso, existe a quadrivalente, que pega 2 subtipos diferentes. Mas o tipo mais prevalente, a vacina trivalente, que o Ministério da Saúde vai dar, ele tem. Uhum. Né? E a vacina é recomendada pela Organização Mundial de Saúde, esses 3 tipos diferentes. Você pode querer dar um plus, mas assim, o tanto que isso vai modificar, porque para saber qual que é o subtipo que está circulando, a gente não sabe. A gente aposta e faz a vacina, mas a gente não tem garantia que vai ser esse o subtipo que vai estar causando, entendeu? Sim. Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Um ótimo dia. Tá, obrigada.